Olá a todos, sejam bem-vindos. Agora vamos ver qual é a relação que existe quando apresentamos uma transformação linear numa base de um espaço vetorial. Vamos considerar V e W espaços vetoriais definidos sobre o mesmo corpo K. E considerar uma transformação linear T de V em W. Nós vamos também chamar de B, formado pelos vetores V1, V2, Vn, uma base do espaço vetorial V. Dado um vetor V desse espaço vetorial, podemos decompor este vetor na base B. x1, x2, xn são as coordenadas de V na base B. Quando nós aplicamos a transformação linear T no vetor V, então ficamos com T de V igual a T de x1, x2, xn, x1, v1, mais etc., mais xn, vn, conforme essa decomposição aqui em cima. Nesta igualdade, usamos a linearidade de T. E ficamos com x1, tv1, mais etc., xn, tvn. E que lições nós podemos tirar dessa igualdade? Primeira lição, se nós conhecemos o valor de T nos vetores V1, V2, Vn, ou seja, se conhecermos qual é o valor que T assume nos vetores de uma base, podemos calcular o valor de T em qualquer vetor do espaço vetorial. Basta, para tanto, decompor esse vetor na base dada. Segunda lição, que este conjunto formado pelas imagens da base gera a imagem de T. Lembrar que a imagem da transformação linear T é formado por todos os T's de V à medida que o V percorre o V, o espaço vetorial. Ora, e vimos que todo vetor da forma T de V, que são os vetores da imagem de T, são combinações lineares de TV1, TV2, TVn. E, portanto, esses vetores geram a imagem. Geram a imagem. E se geram a imagem de T pode ter, no máximo, dimensão n. Dimensão n ou menor. Vamos ver um exemplo. Vamos tomar um espaço vetorial V de dimensão 3. E B, o conjunto formado pelos vetores V1, V2, V3, uma base desse espaço. Vamos considerar uma transformação linear T que vai do espaço vetorial na reta, no conjunto dos números reais. E a única coisa que sabemos dessa transformação é que ela é linear e os valores dela nos vetores da base. TV1 vale 3, TV2 vale 2, TV3 vale 1. Como é que eu vou calcular o valor de T aplicado num vetor V? Como esse que nós colocamos aqui, onde o V é menos 2V1, mais 5V2, mais 4V3. Ora, o único conhecimento que temos é este aqui. Simplesmente, então, usamos essa decomposição. O T aplicado em V é T aplicado nesta combinação linear, que vem aqui de cima. Usamos nessa igualdade a linearidade da função T, é menos 2TV1, mais 5TV2,
mais 4 TV3. O TV1 nós sabemos que vale 3, o TV2 sabemos que vale 2, e o TV3 sabemos que vale 1. Essas igualdades vêm daqui. Fazendo a conta, o resultado é 8. Então, basta conhecer o valor de t nos vetores da base para calcular o valor de t de v num vetor como esse, cuja decomposição na base é dado por essa expressão. E um v genérico do espaço vetorial. Não é? Como é que a gente calcula t nesse vetor se, ao decompor esse vetor na base B, obtemos essas coordenadas x, y e z. X, y e z são as coordenadas de V na base B. Usamos novamente a linearidade. T de V é igual a T nessa combinação linear. Nesta igualdade, usamos a linearidade de T. Como nós conhecemos que o TV1 vale 3, TV2 vale 2, TV3 vale 1, como está aqui em cima, 3, 2, 1. Substituímos, então, pelos valores. Ficamos com 3x mais 2y mais z. Então, esta é a expressão de t num vetor v qualquer. 3x mais 2y mais z. Bastante simples, né? Levando em conta que esse número real é o TV1. Este número real é o TV2 e 1, que a gente não coloca, mas sempre está aí, é o valor de TV3. E vamos agora considerar uma base do R3, onde o V1, V2 e V3 são esses três ternos ordenados aqui. E vamos considerar a transformação T de R2 em R3 e dizer apenas que o valor de TV1 vale 1, 0, TV2 vale 2, 1, TV3 vale 3 menos 2. Lembrando que V1, V2 e V3 são esses vetores que aqui estão. Vamos calcular o T num terno qualquer do R3, num terno x, y e z. Bem, então a primeira coisa a fazer é decompor o terno x, y, z como uma combinação linear de V1, V2 e V3, que são esses três vetores aqui. 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, como está escrito aqui. V1 é 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0. Então, precisamos determinar esse número A, esse número B e esse número C para que essa igualdade se torne verdadeira. Esta igualdade vetorial corresponde a três igualdades escalares, porque para um vetor ser igual ao outro, ou para um terno ser igual ao outro, a primeira entrada do terno do lado esquerdo tem que ser igual à primeira entrada do terno do lado direito, a segunda do lado esquerdo igual à segunda do lado direito, a terceira do lado esquerdo igual à terceira do lado direito. Então, a primeira entrada do lado direito é A mais B mais C igual a X, que é esta primeira equação. Segunda entrada, A mais B mais 0 é igual à segunda entrada aqui, que é Y. É essa segunda equação. E a última entrada é A mais 0 mais 0. Tem que ser igual a Z. Então, caímos neste sistema de três equações com três incógnitas, A, B e C, que a gente pode resolver, né, usando a substituição reversa. O A nós sabemos que vale Z, daqui o B vale Y menos A, passando o A para o lado direito, então o A vale Z, então B vale Y menos Z, e o C vale X menos B menos A. Fazendo as contas, a gente obtém X, o C, igual a X menos Y. Portanto,
podemos escrever qualquer termo x, y e z como uma combinação linear dos vetores da base B escolhida, em função das entradas desse vetor, que são x, y e z. Então, para calcular o valor t nesse termo x, y, z, usamos essa decomposição. Então, aplicar t aqui é igual a aplicar a t nessa combinação linear, e usando a linearidade, z é um escalar, posso tirar para fora, fica z vezes t nesse vetor, mais y menos z vezes t nesse vetor, mais x menos y vezes t nesse vetor. É o que aqui está escrito na primeira linha. Na segunda linha, substituímos os valores conhecidos de t de 1, 1, 1, que é o t de V1, que é 1, 0. T de 1, 1, 0 é o t de V2, que é o 2, 1. E o t de 1, 0, 0, que é o t de V3, que é 3 menos 2. São os valores dados aqui no alto. São os dados do problema. TV1, TV2 e TV3 são dados. Fazendo as contas, não é? Nós obtemos que t de x, y, z fornece esse par aqui, este e esse. Fornecidos os x, y, z, que somos capazes de calcular a primeira e a segunda entrada. Olha que interessante como é que a gente vai calculando as transformações lineares se nós as conhecemos numa base. Vamos usar isto para tratar da forma geral das transformações lineares de R2 em R. Então, vamos tomar uma transformação linear do R2 em R e digamos que t de 1, 0 vale A, t de 0, 1 vale B. O conjunto formado pelos vetores 1, 0 e 0, 1 é a base canônica do R2. Então, o único dado do problema é que nós conhecemos a base canônica, o valor de t na base canônica do R2, que é A e é B. Vamos calcular o t num par xy qualquer. Todo par xy pode ser decomposto dessa forma na base canônica. É x vezes 1, 0, mais y vezes 0, 1. Se a gente fizer essa conta, observará que o resultado é xy. X vezes 1, 0 é x0, y vezes 0, 1 é 0y, quando a gente soma dá xy. Então, essa combinação linear é xy. Nesta igualdade, usamos a linearidade de t. O x e o y são escalares, né? Então fica x vezes t de 1, 0, mais y vezes t de 0, 1. T de 1, 0 vale A, t de 0, 1 vale B. Então, olha, toda transformação linear t de xy do R2 em R é dessa forma aqui, t de xy igual a x mais by, onde o A e o B são números reais. Não pode fugir disso. Se não for assim, não é linear. Então, vamos ver vários exemplos. Essa transformação de R2 em R, que eu chamei de T1, é desse formato. Ela leva todo xy no zero. Sim, é desse formato, onde o A e o B são iguais a zero. Então, a transformação identicamente nula é linear. T2, essa transformação que leva xy em 3x menos y é linear? Sim, tem exatamente esse formato, com A igual a 3 e B igual a menos 1. E esta? Tem este formato? Também. Só que o A vale zero, por isso que o x não aparece aqui.
e o B vale 7. Então, T3 também é uma transformação linear que tem este formato com A igual a 0 e B igual a 7. Agora, não são lineares. Essa T4 aqui de XY, T4xy igual a 5. Não é da forma um número vezes x mais outro número vezes y. Não. É um número apenas. E, aliás, dá para perceber também que T4 leva 0, 0 no 5. Então, por levar o 0 num número que não é o 0, ou seja, não é o elemento neutro da adição na reta, já dá para perceber que essa transformação não é linear. Essa transformação aqui também não é da forma ax mais by, por causa desse 2 aqui. Tá? Por causa desse 2. Tanto é que ela leva o 0, 0 em 2. Para ser linear, primeiro de tudo, teria que levar o 0, 0 no 0. Essa não leva. T6 leva 0, 0 no 0, porque 0 ao quadrado mais 3 vezes 0 é 0. Mas não é linear, porque não é da forma ax mais by, onde o a e o b são números reais. X e y são os argumentos de t. O fato de não ser linear é por causa, em T6, é por causa desse x ao quadrado, né? O a é um número real, não pode depender do x. É um número real. O a não poderia dizer, o a é x. Não. A tem que ser um número real, fixo. Não pode depender do x e do y. E qual é a forma geral das transformações lineares do R3 em R? Bom, vamos tomar uma base B do R3 e essa base ser exatamente a base canônica. De modo que o E1 é 1, 0, 0, E2 é o 0, 1, 0 e o E3 é o 0, 0, 1. E vamos considerar uma transformação linear do R3 em R e vamos ver o jeitão dessa transformação linear. Ela leva ternos ordenados em números reais. Qualquer terno ordenado, quando a gente vai decompor nesses 3 vetores aqui, esse, mais esse, mais o último, bem, como apenas esse tem entrada distinta de 0, a primeira entrada distinta de 0 aqui tem que ser x1, para dar o x1 que está aqui. Como esse é o único vetor que tem entrada 1, a segunda entrada igual a 1 e as demais igual a 0, aqui eu tenho que multiplicar por x2 para obter esse x2 aqui. E este é o único terno que tem entrada igual a 1 nesta posição, e 0 nos demais. Então, aqui eu preciso multiplicar por x3 para dar isso aqui. Usando os símbolos E1, E2, E3, que colocamos ali em cima, fica aqui qualquer terno x1, x2, x3 é dado por essa combinação linear. As coordenadas desse terno na base canônica são exatamente suas entradas x1, x2 e x3. Isso sempre acontece quando trabalhamos na base canônica. Quando aplicamos t nesse terno, é multiplicar t nesta combinação linear, e usando a linearidade de t, eu posso escrever assim, o x1, t de E1, mais x2, t de E2, mais x3, t de E3.
Vamos chamar o t de 1, que é um número real, uma vez que nossa transformação leva ternos ordenados em números reais. Então, quando eu aplico t num terno ordenado, obtenho um número real. Então, vamos chamar esse número real obtido quando eu aplico t no vetor E1 de A1. Chamo de A1. Quando eu aplico t em E2, dá um número real que eu chamo de A2. Quando eu aplico t em E3, obtenho um número real que eu chamo de A3. Então, esta expressão pode ser assim escrita. Um número real vezes o x1, mais outro número real vezes o x2, mais outro número real vezes o x3, onde x1, x2 e x3 são as entradas da transformação T. Essa é a forma geral de uma transformação linear do R3 em R. E agora vocês saberiam generalizar isso. Qual é o formato de uma transformação linear do R4 em R, do R5 em R, do Rn em R? Sempre vai ser assim, A1x1 mais A2x2 mais A3x3, assim por diante, até a nxn. Então, exemplos de transformações de R3 em R que são lineares. Esta é desse tipo. Só que, em lugar de chamarmos as entradas de x1, x2, x3, chamamos de xy e z. Então, essa expressão é desse tipo aqui. Um número vezes a primeira entrada, mais outro número vezes a segunda, mais um terceiro número vezes a terceira entrada. O A1 vale 1, o A2 vale 1 e o A3 vale menos 5. Essa é outra transformação linear, onde o A1 vale 3, o A2, o x2 corresponde à segunda entrada, que é y. Né? Como não tem y aqui, é como se fosse 0y. Então, é dessa forma, com o A2 igual a 0. E o A3 vale 5. E a transformação identicamente nula, que leva todo o XYZ no zero? Também é desse formato, onde os coeficientes aqui, né, são todos iguais a zero, o A1, A2 e A3. Podemos até, no caso, só para se nós escrevermos em lugar de x1, x2, x3, usarmos x, y e z, aí aqui ficaria x, y e z. Em lugar de chamar bom, os coeficientes são A1, A2, A3, está bom assim. O A1 é o t de E1, A2 é o t de E2 e o A3 sendo o 3 é o t de E3. Pronto. Agora, essas expressões aqui não são lineares, porque observe que esse termo aqui não é da forma uma constante vezes x. É x vezes x. Mas o A1 não pode ser x, é um número real constante. Esta não é linear também, porque aqui temos o seno de y. Não pode, tem que ser um número vezes y. E, além disso, tem um z ao quadrado, que também não pode. E aqui não é linear porque está somando 1, olha. Não é desse formato. Todas as parcelas têm que ter uma das entradas da transformação. Com relação
as transformações lineares do R2 em R2, é possível provar, bem, como o T leva um par ordenado num par ordenado, ele leva x e y em dois números reais, que dependem de x e y. Eu chamei esses dois números reais de T1 de xy e T2 de xy. E o que é interessante é que tanto o T1 quanto o T2 são transformações lineares do R2 em R. São desse tipo aqui. AX mais BY, CX mais DY. Bom, AX mais BY, CX mais DY. Este é o formato de uma transformação linear do R2 em R2. Então, exemplo. Esta transformação, que leva pares em pares ordenados, é linear, porque a primeira entrada é da forma 0x mais 0y. O A e o B são zero. A segunda entrada é 0x mais 0y, também desse formato. Então, a transformação identicamente nula é linear. Então, essa parte é linear e essa também. Essa é outra transformação linear, porque a primeira entrada é uma função linear de x e y. E a segunda também, porque a função identicamente nula é linear. E esse terceiro exemplo, que leva este par xy neste par, é linear, porque a função 2x é desse tipo. Uma constante Vx, 2Vx mais 0y. E esta aqui também é desse tipo. Uma constante vezes x mais outra constante vezes y. Não são lineares. Por exemplo, essa função f que leva xy nesse par aqui, 1 mais x, vírgula y. Eu chamei 1 mais x, é uma função f1 de xy, e esta aqui é uma função também de xy. F1 não é uma transformação linear, porque é uma constante mais x, não é linear. A função f2 é, mas basta uma delas não ser linear, ou essa, para a f como um todo não ser linear. Para f ser linear, tanto f1 quanto f2 precisam ser lineares. A g é a mesma coisa. Leva um par xy num par ordenado, que depende de xy, mas não é xy. É um par ordenado, é uma função que leva o par xy num número real, G2 também. Neste primeiro exemplo, G1 de xy é 2x mais y. Esta é linear, é da forma ax mais by. Já o G2 não é, porque G2 de xy é x vezes y, que não é linear. Basta uma delas não ser linear, ou esta, ou ambas, não é? Para dizer que a G não é linear. E aí, então, agora a gente pode generalizar a forma geral das transformações lineares de um Rn no Rp. E aqui nós afirmamos que uma transformação linear do Rn em Rp leva um x de um Rn em uma P-upla ordenada. Veja que aqui nós temos 1, 2, 3, P números reais. T1 de x, TP de x são todos números reais, porque estão em RP. Aqui é o número real, aqui é o número real. É um conjunto ordenado com P elementos. Não é? E para essa transformação T ser linear,
essas transformações que levam algum elemento do Rn em R, porque isso é um número real, todas elas têm que ser lineares. Então, por exemplo, essa transformação do R2 em R4, que leva um par XY nesta quadra, onde cada entrada dessa quadra é definida por essas expressões que aqui estão. Vejam que T1, T2, T3 e T4 leva um par ordenado num número real. Se aqui for 4 menos 1, 4 vezes 2, 8, menos 6, 2. Isso aqui é um número real. Esta transformação é linear, essa é linear, essa é linear, porque todas elas são da forma AX mais BY. E essa também. Aqui o A vale 2, o B vale 6. Aqui o A vale 5 e o B vale 0. Aqui o A vale 1 e o B vale menos 7. Aqui o A vale menos 1 e o B vale 3. Então, elas são todas transformações lineares. E isto é uma garantia para assegurar que a transformação T é linear. No caso de matrizes, coluna, N por 1, vamos olhar para as transformações que levam a matriz N por 1 numa matriz M por 1. Então, vamos considerar as matrizes coluna, não, onde X possui tamanho N por 1 e as CIs possuem tamanho M por 1. Pois bem, então vamos considerar X como sendo uma matriz formada por entradas genéricas x1, x2, xn. C1, uma matriz coluna, onde só a primeira entrada é igual a 1, as demais iguais a 0. C2, todas as entradas iguais a 0, exceto a segunda, que é igual a 1. E a última, a enésima coluna, não, todas elas de tamanho, desculpe. Todas elas de tamanho N por 1. Eu, no momento, pensei que as Cs tivessem tamanho M por 1, mas não. Todas elas possuem tamanho M por 1. N por 1. Então, esse conjunto aqui é o que forma o que a gente chama de base canônica das matrizes reais, das matrizes coluna, né? Reais, com N linhas e uma coluna. E mais ainda, observe que se a gente multiplica essa matriz por x1, essa matriz por x2 e essa última por xn, e somo tudo, dá exatamente a matriz x. Né? Multiplica aqui por x1, essa por x2, essa por xn. Soma tudo, dá essa. Então, eu posso escrever o x como uma combinação linear destas n matrizes.
E elas formam o que a gente chama de base canônica do espaço das matrizes coluna reais de N linhas por uma coluna. Bom, vamos imaginar que a nossa transformação linear T, né? E que ela leva matrizes N por 1 reais em matrizes M por 1 também reais. Então, transformação linear que leva matrizes coluna N por 1. Bom, nem preciso dizer. Já está dito que é uma transformação que leva matrizes N por 1 em matrizes M por 1. Pois bem, então essa transformação linear, tal que o T, quando eu aplico no C1, vai dar uma matriz coluna A1. A matriz coluna A1 é uma matriz M por 1. Quando eu aplico T em C2, vamos supor que dá uma matriz A2. Para cada T, uma matriz diferente, não é? E assim por diante. Quando a gente aplica T em X, vai ficar usando a linearidade T nessa combinação linear, é x1 vezes T de C1, mais x2 vezes T de C2, mais xn vezes T de Cn. E T de C1 vale a 1, T de C2 vale a 2, T de Cn vale a n. Ora, mas vamos recordar que A1, A2, AN são matrizes coluna. Quando eu tenho essa combinação linear, é exatamente o produto da matriz A vezes X, onde A é uma matriz com M linhas e N colunas, onde A1, A2 e AN são as colunas de A. Nós vimos isso lá do início do nosso curso, quando falamos em multiplicar matriz. Multiplicar uma matriz com M linhas e N colunas por uma matriz coluna X de N linhas, é como nós vamos obter como resultado essa combinação linear das colunas de A. Isso mostra o quê? Que toda transformação linear que leva matrizes, coluna da forma N por 1, em matrizes coluna com M linhas, ela é um produto de matrizes. Chegamos à conclusão que o T de X é dessa forma. Então, se a nossa transformação linear T leva matrizes N por 1 em matrizes M por 1, essa transformação linear aqui é desse tipo. É desse tipo. É uma multiplicação por matrizes. Então, vamos considerar essa matriz, que aqui está. Vamos considerar essa matriz, que tem 2 linhas e 3 colunas. E vamos considerar a matriz T
dada por essa multiplicação aqui. Leva a matriz x, que é 3 por 1, nessa matriz A vezes x, que é 2 por 1. Vamos escrever de forma explícita esta transformação aqui. Então, a nossa transformação leva uma matriz 3 por 1 no produto dessa matriz pelo seu argumento, A vezes X, onde há essa matriz. O resultado, quando a gente efetua o produto, é uma matriz que vai ter duas linhas e uma coluna. A primeira linha é o produto desta linha por essa coluna. E a segunda linha, o produto da segunda linha por esta coluna. 2x mais y, que está aqui. E aqui é x mais 0y mais 3z. X mais 3z. Então, as transformações que levam matrizes coluna 3 por 1 e matrizes coluna 2 por 1 é um produto por uma matriz 2 por 3. Né? 2 por 3. E com isso, então, nós vamos encerrar esse vídeo. Lembrando que na próxima gravação, nós vamos falar sobre transformações lineares na geometria. Até logo e até breve a todos vocês.